Olá, meus queridos alunos da disciplina de Negócios Internacionais, aqui é a professora Indiara. Estamos aqui para discutir um tema bem importante do nosso conteúdo da disciplina de Negócios Internacionais, dando continuidade às temáticas da nossa unidade 1, que tem o objetivo de trabalhar a introdução aos negócios internacionais e ao comércio exterior. Estamos chegando à nossa unidade 1.2, que fala da presença dos organismos internacionais nas políticas comerciais. Esse tema é um tema bastante importante, porque cada vez mais nós temos assistido na mídia, temos observado notícias a respeito desses órgãos internacionais, desses organismos internacionais. A gente ouve falar da OMC, a gente ouve falar do Banco Mundial, a gente ouve falar do Fundo Monetário Internacional e a gente não tem ainda a noção do que são esses órgãos internacionais. Então, essa unidade nós vamos nos ocupar de conhecer um pouco mais a respeito desses órgãos internacionais, desses importantes players que estão atuando internacionalmente. Então, o que a gente vai procurar desenvolver nesse nosso encontro? A constante busca de oportunidades de internacionalização das empresas, a velocidade de comunicação entre os mercados e a sofisticação dos serviços têm obrigado os administradores a procurarem alternativas nos negócios internacionais. Você é nosso convidado a ajudar a Tex Machine, que tem conquistado bons resultados na área comercial, mas agora ela vê a possibilidade de crescer no mercado internacional. Então, a Tex Machine, ela está iniciando a exportação de equipamentos para outras empresas. E ela visualizou esse potencial de ofertas no mercado internacional. Então, ela viu uma oportunidade de crescer no comércio exterior, usando o comércio exterior como uma boa alternativa, porque às vezes acontecem recessões econômicas no país, o país começa a ter problemas econômicos, então é bom você ter o plano internacional que te ajuda a se manter competitivo. E a gente vai discutir aqui quais são os contratos internacionais e como eles podem ser feitos e qual é o mais adequado para um serviço de exportação, pensando nessa exportação de equipamentos. O primeiro conceito importante que a gente vai tratar aqui é a respeito de o que são contratos. Pense comigo. O que é um contrato? Como está caracterizado? Então, os contratos são instrumentos jurídicos legais que expressam a vontade entre duas partes, no qual são detalhados os direitos e obrigações delas. O objetivo desse contrato é sempre negociado. Então, o contrato internacional, assim como um contrato em termos nacionais, ele é negociado. Um aspecto interessante é que a gente está falando de negócios internacionais. Então, as particularidades do contrato internacional são que ele é movimentação de bens e serviços por meio de além fronteiras entre os países. E isso traz uma complexidade bastante significativa para os contratos, porque uma coisa é você ir numa loja do lado da sua casa, fazer uma compra e a entrega vir errada. Outra coisa é você comprar entre países e ter algum problema de não entrega, de atraso, de descumprimento de alguma das obrigações que foram discutidas e acordadas, né? Então, são atos concernentes a uma celebração que permita conectar mais de um sistema jurídico. O que é isso, mais de um sistema jurídico? Porque nós estamos falando de países diferentes, com normativas jurídicas diferentes, com demandas diferentes. Então, o contrato internacional ele pode ser de diversos formatos. Ele pode ser uma factoring, ele pode ser do tipo franchising ou franquia, pode ser do tipo parceria joint venture, pode ser simples de exportação de serviços e representações em outro país. Então, a factory ela tem aquelas características especiais relacionadas a empresas que fazem representação em outros países. Então, os contratos eles têm essas diferentes categorias e possibilidades. Então, discutindo um pouco a respeito disso, vamos falar a respeito desses organismos internacionais, porque os contratos são um instrumento importante que nos ajuda a atuar nos negócios internacionais.
Mas esses contratos, eles obedecem essas perspectivas de que cada país tem um sistema jurídico, cada país tem uma normativa. E aí os órgãos internacionais, os supranacionais, que são órgãos que são compostos de vários países, eles ajudam a dissolução de conflitos entre empresas e entre países. Então, o primeiro que eu vou apresentar aqui para você é o Fundo Monetário Internacional, que tem como objetivo promover a cooperação internacionais, o emprego, estabilidade cambial, recursos financeiros, balança de pagamentos, taxa de câmbio entre fronteiras. Então, o Fundo Monetário Internacional ele foi criado para ajudar os países a se reconstruírem pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, os países ficaram muito debilitados economicamente e aí precisaram fazer alguns ajustes. E esses ajustes foram feitos por meio do Fundo Monetário Internacional. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou também chamado de Banco Mundial, é outro exemplo de órgão internacional que foi criado pós-Segunda Guerra. De um lado, nós tínhamos os aliados que venceram a guerra, Estados Unidos e, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido, e do outro, a Alemanha devastada, o Japão. Não precisava promover o progresso econômico e social entre os países, fazendo o que? Financiando projetos que tragam melhoria de produtividade, condições de vida, populações, no intuito de reduzir a pobreza e desigualdades. O Brasil tem vários projetos que são desenvolvidos nessa perspectiva, financiados pelo Banco Mundial. Então, no começo, ele serviu para startar essa reconstrução dos países e hoje ele tem uma função de zelar pelo desenvolvimento de países que estão aí precisando de ajuda. E o Brasil é um país que tem vários projetos financiados pelo Banco Mundial. A Organização Internacional do Trabalho é um órgão bem importante porque ele regulamenta as relações de trabalho por meio de convenções e recomendações, visando proteger as relações entre empregados e empregadores no âmbito internacional. Ou seja, não existe uma lei mundial, cada país tem sua lei, mas existem órgãos como esse órgão internacional do trabalho que lutam mundialmente contra o trabalho escravo, contra a exploração, o tráfico de pessoas. Então, eles são um órgão bem interessante e todos os países observam, bebem nessa fonte de da Organização Internacional do Trabalho para normativas de legislação de trabalho. Para nós, estudiosos dos negócios internacionais, esse órgão é o mais importante, a Organização Mundial do Comércio. Como o próprio nome diz, ela regulamenta as regras comerciais para estabelecer medidas de solução pacífica de disputas. Acontece recorrentemente disputas entre o Brasil, os Estados Unidos e outros países. Por quê? Porque existem práticas desleais de comércio que acontecem muitas vezes, ou seja, os países acabam cometendo atos que não são considerados de lealdade nos negócios internacionais, né? As regras de mercado, elas são independentes, elas têm perspectivas próprias. E a Organização Mundial do Comércio, ela é o órgão onde os países vão buscar ajuda. Quando o Brasil se sente, por exemplo, numa concorrência desleal com relação à China, é a Organização Mundial que faz esse monitoramento, esse cuidado dessas relações. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem como objetivo financiar países da América Latina e do Caribe no seu desenvolvimento econômico, social e institucional. Então, perceba como nós temos órgãos importantes. Então, vamos exercitar isso que a gente está conversando? Aponte seu QR Code, o seu celular para esse QR Code e você vai ter acesso à atividade que a gente propôs para os estudos desse conteúdo. Então, eu tenho dois cases, duas notícias e tenho 3 perguntas de discussão para você analisar. Então, é importante que você faça essa atividade, reflita sobre o nosso encontro e não esqueça de fazer aquele relatório que fecha a nossa unidade e postar esse relatório lá via
mensagens no ambiente virtual de aprendizado. Então, desenvolva, não esqueça de fazer as atividades de pré, pós-aula, desafio nota máxima, os seus EDs, estudos dirigidos e as nossas atividades aqui do nosso encontro. Bons estudos, fiquem bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima!